Bom, caros amigos do arquivo, estamos aqui, claro, para mais um painel e hoje com uma figura que demorou para chegar aqui, mas a gente conseguiu trazer, que é o jornalista e escritor Nilson Xavier. E, claro, a gente vai falar sobre novela. Estou aqui com 3 especialistas para a gente analisar, falar, enfim, a questão sobre o remake na televisão de grandes obras. A gente vai ver logo mais Pantanal na Globo, remake de Pantanal, um sucesso da Manchete, tantos outros que a Globo, SBT, enfim, outras emissoras já fizeram ao longo do caminho. Além de Nilson Xavier, tenho aqui José Vitor Hack e Reinaldo Maximiano, como sempre, me acompanhando aqui nesses painéis. Bom, antes da gente começar, Nilson, queria te agradecer muito por você ter colocado o seu tempo aí à disposição. O Nilson, ele tem um site fantástico, que é o Teledramaturgia, que sempre quando alguém quer fazer alguma pesquisa, fatal, vai cair no Teledramaturgia. Tem, assim, é rico de informações de novelas, não só da Globo, isso que é mais legal, do SBT, da Record, da Band, da Cultura, além não só de novelas, minisséries, séries, enfim, é um site completo, com muitas informações de elenco, é muito bacana. E claro, o Nilson também é meu colega no TV História, tem lá as suas colunas sobre as novelas, enfim, é muito bacana ter você aqui e ter lá você também como colega no TV História. Nilson, muito obrigado e fale um pouco também sobre o site, por favor. Eu que agradeço, Fábio, o convite. Saúdo meus parceiros José Vitor e Reinaldo. É um prazer estar aqui com vocês, conversando. Já assisti alguns vídeos de vocês, já conheço, pelo menos o Fábio e José Vitor, eu conheço um pouco mais, já de longa data, né? A gente já troca figurinha desde a década, desde o século... Não sei se no século passado, acho que sim. Enfim, bem, o site existe há 22 anos, né? Que eu criei o site em 2000, no ano de 2000, quase 22 anos. Lancei ele em abril de 2000, numa época em que não existia site desse tipo, não existia o Wikipedia, né? Não existia... O site da Globo era só um portal onde ela colocava a grade de programação e um resumo de cada programa. Não existia o site da novela das 6, o site do Jornal Nacional, o site do programa tal, né? Isso veio logo depois. Aliás, 2000 era o ano que o projeto Memória Globo estava saindo do papel. Logo depois, acho que em 2001 ou 2002, foi lançado aquele dicionário, né, da Globo, que só tem um volume, porque depois foi tudo para a internet, então a Globo priorizou a internet. Então, eu posso dizer assim, sem falsa modéstia, que o meu site é pioneiro na catalogação de teledramaturgia na internet. Na realidade, é um trabalho que eu faço desde os 10 anos, porque eu sempre fui um aficionado por TV, eu sempre gostei muito de assistir TV, acredito que é algo que nos une também. Acho que os colegas também passaram por isso. Então, eu catalogava tudo que eu assistia desde criança, desenho animado, série e novela também, e nunca larguei esse hábito, mas catalogava em cadernos, né? Aí, como eu trabalhava com informática lá nos anos 90, então eu tinha um acesso mais facilitado à internet, então eu pude criar o site, lançá-lo. E o site, então, ele começou muito despretensioso, muito pequeno, apenas a minha ideia era poder tirar dos cadernos e colocar no virtual, apenas isso. E, no entanto, ele foi crescendo sem eu prever que ele fosse atingir o tamanho que ele atingiu. Aí comecei a ficar também conhecido, pelo menos na bolha dos noveleiros, ou dos jornalistas, ou dos profissionais de televisão, e isso me possibilitou, logo em 2007, a lançar o livro O Almanaque da Telenovela Brasileira, e depois, em 2011, a passar a escrever sobre televisão na internet, primeiro no UOL, depois em outros portais, HuffPost, e agora TV História. Então, é mais ou menos essa a trajetória que eu fiz de 22 anos para cá.
Não, e é muito bacana. E uma das coisas, quando eu acessei pela primeira vez o Teledramaturgia, claro, além das novelas da Globo, uma coisa que eu achei, e eu acho que é muito importante, é a Teledramaturgia do SBT nos anos 80, lá tem muita informação também sobre isso, que é uma coisa que eu sempre falo, muita gente mal fala, mal relembra, e tem muita coisa, tem muita história que poderia, né, ser relembrada. Quem sabe um dia a gente não traga um ator, uma atriz aqui também, né, para a gente falar da dramaturgia do SBT ali nos anos 80. Bom, tá aí, teledramaturgia.com.br. O Nilson também escreve no TV História, só entra lá, tvhistoria.com.br, tem as colunas do Nilson, as análises, ele tem feito uma análise muito bacana de Um Lugar ao Sol, que está no ar pela Globo, muito bacana. E claro, também aqui o nosso podcast do Texto Brasileiro, que logo está de volta, o site, Facebook, tem muita coisa aí. Só antes da gente entrar no papo, a gente está acompanhando esses dias aí uma polêmica, né, do podcast e tudo mais. Eu acho que acho que a maior lição que a gente pode ter é que tem muita gente boa espalhada por aí, tem muito material bom, tanto o Nilson, quanto o Hack, quanto o Reinaldo, quanto eu. A gente luta para fazer um conteúdo bacana, com pesquisa, colocar coisas assim de estudo para todo mundo, né? Então, não fique apenas nos grandes. Às vezes os grandes não têm um conteúdo tão legal. Olhe para outras páginas que estão começando, que tem alguns acessos, tem inscritos, chega a 100 mil, 200 mil, mas não tem 3, 4 milhões. Mas olhe para esses projetos, apoie também seus amigos que tenham, porque é muito importante isso da gente colocar conteúdo de qualidade e com responsabilidade, né? Nilson, como o papo aqui remake, aí o Hack, o Reinaldo também, por favor, fiquem à vontade. A gente está vendo, que vai, né, até falei no início do vídeo, Pantanal está chegando aí, foi uma novela de extremo sucesso da Manchete e da teledramaturgia brasileira, é um clássico, né? E muita gente discute, mas vai ficar uma porcaria, nem viu nada, mas vai ficar uma porcaria, não vale a pena, vai estragar, etc e tal. Na tua opinião, Nilson, os remakes, eles estragam ou melhoram ou fica naquela? O que você acha sobre os remakes? Qual que é a sua opinião sobre resgatar uma obra dos anos 70, 80 e trazer agora para os tempos atuais? Olha, eu acho que tem que se ter em mente que qualquer nova produção não é feita exclusivamente para atender a um público saudosista. É uma nova produção para atender o público atual. Para atender o público atual, essa produção tem que, logicamente, seguir as normas, as diretrizes do que se faz na atualidade. Então, se hoje usa-se um filtro de imagem, seja qual for, diferente do que se fazia até a década de 80 e 90, que era aquela imagem que a gente chama de chapada, é porque é o padrão atual, da mesma forma que A Selva de Pedra, o remake de 1986, era colorido, diferente da novela original, que era preta e branca, da década de 70. Então, primeiro, tem que se levar isso em consideração. Não se faz remake para atender o público saudosista. Isso não existe. Tá? Atende-se o público saudosista quando a emissora disponibiliza a obra original numa reprise, no canal Viva, no Globoplay, aí você pode afirmar isso. Mas remake não é para o público saudosista. O remake é também para o público saudosista. Mas o público primordial é o público que está vendo aquela novela naquele momento, 2022. Não o público que estava lá em 1990. As pessoas perguntam qual a expectativa para Pantanal. A televisão de 2022 ela é muito diferente do que era a TV em 1990. Assim como o público é muito diferente, a sociedade brasileira era muito diferente e a tecnologia de televisão era muito diferente. Longas paisagens de florestas, de animais, tomadas de uma beleza até então ímpar em 1990, hoje em dia elas não cativam mais o público
Porque em 1990 não existia nem a TV a cabo no Brasil. Na verdade, a TV a cabo no Brasil chegou logo depois, né? Acho que em 1990 já. Mas as pessoas não estavam acostumadas a um Animal Planet, sabe? A esses canais de natureza. Então, o Pantanal veio que meio trouxe essa novidade. E nos anos 90 em diante, isso já deixou de ser novidade. Então, creio eu, a nova Pantanal não vai se ater mais àquelas longas tomadas de natureza que fizeram um diferencial lá na TV Manchete. É claro que a novela não é só tomada de natureza. A novela fez sucesso porque ela tinha uma história muito boa do Benedito Rui Barbosa, é uma história boa mesmo, em trechos que depois ele reutilizou em Renascer, né? Que Renascer, que é a novela seguinte dele, é muito parecida com Pantanal, né? A estrutura narrativa, a história e tal. E tinha toda aquela questão de nudez, né? Que também era uma coisa que chamava muita atenção naquela época. Hoje em dia pode chamar atenção? Claro, nudez sempre chama atenção, mas devemos levar em consideração que a novela está indo num horário mais cedo do que foi na década de 90, e hoje nós vivemos um outro momento, um momento muito mais conservador do que era em 1989, quando a novela Tieta exibiu os peitos de Isadora Ribeiro na abertura às 8, né, às 8h30 da noite. Então, para vocês verem como o cenário é totalmente diferente. É uma outra televisão, é um outro público que está assistindo. Então, com certeza, a nova Pantanal não será igual à primeira Pantanal. Vai repetir o sucesso? Duvido que vai repetir o mesmo sucesso. Primeiro, porque não dá nem para medir isso, porque a audiência hoje está muito pulverizada, é muito diferente, sabe? Não se deve comparar, nem esse tipo de comparativo, na minha opinião, não deve ter. Então, a Globo leva ao ar uma nova novela, que é mais uma nova novela, uma aposta numa história de sucesso do passado. É assim que eu vejo o remake do Pantanal e é assim que eu vejo qualquer remake. Acho que falei demais, né? Não. Uma coisa que o Nilson falou, até talvez as pessoas, muita gente viu o Pantanal na reprise do SBT em 2008, viram em 90, ou nem chegaram a ver, né? Uma das coisas que o Nilson falou, da questão das paisagens, é que isso foi muito inovador na época para a novela, que eles faziam longas tomadas com closes em flores, em pássaros, em animais, no rio, passava, né, aquelas imagens correndo o rio. Então isso, e com a trilha do Marcos Viana. Então imagina, aquilo foi uma novidade igual, é claro, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas o impacto para os americanos quando entrou no ar Miami Vice, que foi considerado uma série videoclíptica, né? Que eram imagens carregadas com música do Phil Collins, enfim, da Tina Turner, e aí ficavam 2 minutos e meio numa música com um carro pela estrada, com um barco pelo mar, enfim. Na época, isso... E todo mundo tinha tempo, né? Hoje em dia a gente está na fase do TikTok, né? 30 segundos já tá. Não tinha celular para te distrair também, né? Sim. E outra, quando o Pantanal começou, nem todo mundo tinha televisão com controle remoto na época. Exato. Havia controle remoto, claro, mas não havia muita gente com controle remoto ainda. Um aparelho de TV em casa, geralmente, que é o que ficava na sala para a família toda. Porque o boom de televisores ele veio em 94 com Plano Real. Sim. E principalmente junto, claro, com a Copa do Mundo, né? Então todo mundo começou a comprar televisão, até hoje isso, né? Hack, queria também tua opinião, queria que você falasse um pouco também dessa questão dos remakes e também abordar essa questão do Pantanal, porque é aquilo que eu perguntei pro Reinaldo. Muita gente, pro Reinaldo não, desculpa, pro Nilson, muita gente já joga pedra falando que vai ser uma porcaria, enfim, até com Éramos Seis também, muitas pessoas falaram que não se compara a obra do SBT ou até da Tupi. Queria que você também falasse sobre isso. Antes de eu começar a dar minha opinião, eu queria aproveitar a presença do Nilson para, através da figura dele, poder homenagear os abnegados que
dedicaram o seu tempo de vida, tempo precioso, para ficar lá colocando sinopse, colocando informações, colocando foto, logo. Me refiro ao Nilson, no seu site. Me refiro ao professor João Luiz, da PUC do Rio de Janeiro, que formulou aquele site maravilhoso da pesquisa, que ajuda tanto a gente na nossa pesquisa diária, no nosso trabalho, e tantos outros abnegados que se dedicam por uma coisa que as próprias emissoras são as detentoras desse tesouro, parece que não davam muito valor. A TV Globo está acordando, as outras continuam dormindo no que se refere a memória. Então, queria agradecer o Nilson por esse trabalho tão bonito e tão relevante para a nossa cultura, que apesar do que muita gente fala, novela é cultura. A novela sustenta o cinema, o teatro brasileiro, deu emprego, deu palco para tanta gente poder se desenvolver, e hoje está aí no campo das artes cênicas, dando um show e fazendo o nosso país ser tão relevante nessa área como ele é. Bom, dito isso, eu queria dizer que a análise do Nilson a respeito da questão de Pantanal é perfeita. Eu acho que a gente tem que colocar a telenovela em duas dimensões. Pantanal é um produto cultural que tem sua relevância, que carrega toda uma nostalgia em quem acompanhou aquele tempo. Pantanal tem uma segunda leva de nostálgicos, que é o pessoal que acompanhou pelo SBT, ou seja, teve uma segunda geração que viu a novela e gostou e tal. Só que isso está na dimensão cultural, na dimensão do onírico. No campo prático das coisas, Pantanal é um produto de 2022 que serve para entreter o público, tem que dar audiência e tem que vender sabonete. Então, a gente não pode ter muitas ilusões com relação a esse tipo de coisa. Ela tem um fundo, ela tem uma bagagem que já vai trazer um público cativo para ela, como todo remake, já parte tendo um público semi-constado, só que depois ele tem que ser contemporâneo, senão ele não sobrevive. É mais ou menos o que ele disse mesmo. E eu queria perguntar para o Nilson, de uma maneira mais geral, quanto você acha, Nilson, que o streaming muda o jogo da escolha dos remakes? Porque provavelmente a TV Globo vai pensar duas vezes antes de escolher um remake de uma novela que está disponível na íntegra no Globoplay, né? Será que o remake vai entrar meio que numa geladeira, aparecendo menos vezes nas escolhas de novas novelas? Ou simplesmente eles vão escolher novelas que não estão disponíveis lá? Você falou que você deu como exemplo Roda de Fogo. Isso. Considerando que a Globo disponibilizou Roda de Fogo, ela muito provavelmente, ou não, ou ela, tanto faz, ela não faria um remake dessa novela, é isso? Isso. Eu gostaria que você projetasse se essa especulação minha tem alguma lógica, ou se você acha que não, e que o remake vai continuar sendo feito de forma livre, como tem sido feito ultimamente. Sabe, José Vitor, às vezes eu tenho assim, uma impressão de que a Globo, canal aberto, ela às vezes não conversa com o Viva ou não conversa com o Globoplay. O Viva e o Globoplay até se conversam, porque as novelas que terminam no Viva automaticamente no mês seguinte vão para o Globoplay. Até aí eu entendo que elas se conversam. Mas às vezes eu tenho a impressão de que a TV aberta não está muito preocupada com essa questão, não. É que também nós ainda não tivemos um exemplo ou uma situação que desse margem a esse tipo de exemplo mesmo. Porque desde que o Globoplay começou a disponibilizar as novelas, que foi 2020, se eu não me engano, né? Com a Favorita em 2020. Desde que o Globoplay começou a disponibilizar as novelas em plena pandemia de Covid-19, o único remake aventado era o de Pantanal.
Então não tem mais, a gente não está ouvindo falar mais de nenhum outro remake que esteja por vir, mesmo porque o remake de Amor com Amor se Paga foi abandonado, né? Até onde eu sei, o Tid, o Alcides Nogueira, não vai mais fazer o remake de Amor com Amor se Paga. E a novela está aí, passando no Viva. Então, eu não sei também se o remake tivesse sido aprovado, a Globo passaria Amor com Amor se Paga no Viva? Eu acho que não. Mas é como você falou, eu estou aqui especulando, eu não sei, realmente não sei. Mas às vezes eu tenho essa impressão de que eles não se conversam muito, entendeu? Mas eu acho que a gente precisa chegar a uma situação que projete isso. No caso, o Amor com Amor se Paga poderia, mas o remake foi abortado. Não sei te responder mais do que isso, José Vitor. Hack, você quer falar alguma coisa? Você tá Não, estou plenamente satisfeito. O silêncio é respeito. Reinaldo, você que é um grande entendedor de Benedito Rui Barbosa, você que... é sim, para de ficar aí querendo, né, fazer de coitado aí, que não é não, sabe muito bem. Até queria também a tua opinião, e claro, você também pode fazer uma pergunta para o Nilson, mas eu também queria fazer uma opinião para você, pedir a sua opinião sobre o remake de Pantanal, já que você também assistiu e também estudou muito sobre o Benedito. E também, claro, pode fazer a pergunta para o Nilson também, fica à vontade, mas eu queria também a sua opinião sobre esse remake. Ok, obrigado, Fábio. Bem, eu quero agradecer a presença do Nilson, né? A disponibilidade, né, o emprego do tempo dele, da experiência dele para compartilhar dessas horas, né, desses minutos aqui conosco. Agradecer o Hack e a você, companheiros de sempre. Né? Eu estudei Benedito Rui Barbosa no doutorado. Né? Foi a minha tese de doutorado. Mas o que eu estudei nele foram matrizes culturais e visualidade, né? Construção de experiência visual. Claro que muito contaminado por aquilo que eu tinha visto em Pantanal, na década de 90. O Nilson falou da TV que ficava na sala e geralmente era uso de todo mundo. Né? Lá em casa tinha uma televisãozinha, não sei se o Hack, acho que vai se lembrar. Vocês lembram de uma televisãozinha do Paraguai, que era cinza, era rádio e TV, AM, FM e era TV? Vocês lembram disso? Isso entrega a idade, Reinaldo. Esse tipo de particularidade você guarda para você. Olha, para mim tanto faz. O Hack lembra. De carbono, então assim. O Hack lembra. Né? Enfim, tinha uma televisãozinha lá em casa, que era uma televisão Paraguai, cinza, preto e branco, uma telinha pequenininha assim, tal. Ali ficava ligado em alguma coisa que eu queria assistir ao mesmo tempo. Porque a grande dificuldade de assistir Pantanal nos anos 90, né, quando ela foi exibida, era ter que assistir Araponga. Então era uma luta. Mas era uma exceção, então, né? Porque a maioria do povo brasileiro preferia ver Pantanal. A maioria queria ver Pantanal. Eu também queria ver Pantanal. Mas eu queria ver Araponga. E eu adorava aquilo, eu achava genial a história de Araponga, enfim, eu adorava aquilo. Mas aquilo naufragou, né? Aquele projeto naufragou. Mas me deixou lembranças muito boas. Mas tem uma coisa que, assim, que aí eu acho que tem a ver mais com o Benedito Barbosa mesmo. Porque o que eu fui fazer no doutorado foi uma investigação de como que se constrói a experiência visual para as novelas dele. Porque diferente das demais, né, elas são fincadas num universo rural, num universo diverso daquele que é dos grandes centros. Né? Então é claro que você teria que ter outro jogo de cena, outras imagens para fazer transição, que não era mais edifício, Cristo Redentor e Avenida Paulista. Né? Você tinha que pegar outras coisas. Aí é fazenda, é vaca... só uma lembrança. Até na única vez que ele foi fazer São Paulo, capital, foi em Pé de Vento, ele não foi pro óbvio. Ele foi para uma vila operária. O Benedito, ele nunca escolheu assim, o óbvio. A beira da praia,
ao Oscar Freire. Ele nunca foi por esse caminho. Nunca pegou o óbvio. É uma coisa muito engraçada, porque quando ele pega, por exemplo, Simplesmente Maria, que é Benjamin Catan com ele ali, tá, enfim. Tem uma vila na novela original. Essa vila vai ser uma vila de italianos, o cortiço, muito diferente daquilo que se tinha assistido na novela original. Assim, né? A versão brasileira, na Tupi, era um cortiço muito parecido com o cortiço que aparece em Esperança, por exemplo. Vida Nova também, né? Vida Nova, é muito diferente. Né? E olha, essa novela é de 1970. Né? Mas aí vem uma coisa que aí é o que eu vou falar. Primeira coisa para quem faz pesquisa no Brasil. Né? Condições reais de acesso. Você precisa de imagem. Então, como é que eu vou fazer um trabalho sobre construção de experiência visual se eu não tenho imagem? Bem, eu tinha imagem porque eu tinha gravado. Né? E outra, a gente tem imagem de coisas dos anos 80, 90 para cá. 70 é muito complicado, 60 mais complicado ainda. Né? Então, aí, fazendo coro com o que o Zé Vitor tinha falado, é o papel fundamental do TV Pesquisa, lá da PUC do Rio, né? O trabalho do Nilson, com um banco de dados, o maior banco que eu conheço de teledramaturgia, que, aliás, tem o próprio nome. Que a gente vai se apegar ali, porque não tem outro lugar. E o pessoal da Cinemateca. Porque muita coisa que eu tive que usar foi Cinemateca. Né? Então, assim, sem banco de dados, sem condições de acesso a algum tipo de informação, não tem pesquisa. Mude o objeto da sua pesquisa. Seu doutorado não é possível. Né? No meu caso, foi. E aí foi por uma questão que o próprio Nilson colocou também. Pantanal rendeu um livro, anos mais tarde, do Arlindo Machado, professor Arlindo Machado, com a professora Beatriz Becker, em que eles falam de natureza como recurso cênico. O grande diferencial de Pantanal era isso, a natureza como recurso cênico. Eu não concordo muito não, porque me parece que é um pouquinho mais do que recurso cênico, que acontece em Pantanal e depois vai acontecer de modo mais esgarçado em Renascer, em 93. Não é só recurso cênico, aquilo ali é quase personagem. E aí depende muito do olhar do diretor e da equipe que está envolvida na produção e como que eles conseguem traduzir aquele texto do Benedito em visualidade, que é outra conversa. E aí o curioso é quando você vai voltando no tempo. Aí você volta no tempo, aí você vai Luiz Fernando Carvalho, Jaime Monjardim, Atílio Ricó, aí você cai num cara como Dionísio de Azevedo, em Meu Pedacinho de Chão, que tem tomadas abertas, né, muito plano aberto, muito plano geral, muito traveling. E assim, gente, como é que esse cara conseguiu fazer isso em 1971, com esse tipo de equipamento, filmando em locação, coisa louca, né? E quando a gente pensa que em 90, Pantanal também foi feita em locação, né, com câmeras que não necessariamente possibilitavam esse tipo de coisa, porque uma coisa é você conseguir fazer, por exemplo, a Travessia da Gabriela, usando drones, usando uma série de outras tecnologias. Outra coisa é você não ter isso. Né? Em Pantanal tem que fazer voo rasante de avião, é colocar câmera em barco, para fazer um travel. Então, assim, uma coisa de um feitio muito artesanal, que talvez a gente também não estava muito acostumado, dado o caráter muito urbano das novelas. Eu concordo com o Nilson quando ele vai falar que, claro, que o remake não vai para o saudosista, né? Não integralmente. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente é bem povoado desses remakes. Assim. Quando eu penso, aí vai a minha pergunta para o Nilson, que assim, a gente tem os remakes das novelas da Ivani, né? Escritas pela própria Ivani. Né? Os remakes das obras da Janete Claire, escritas por outros autores, não necessariamente com êxito. Né? Benedito, ali meio que supervisão, meio por fora, né? Mas teve ali um ciclo de remakes do Benedito Barbosa. Enfim, temos aí uma leva de obras significativas ali para remake, e outras. Né? Mas, por exemplo, a pergunta que eu vou fazer para o Nilson é exatamente as obras da Ivani, que são muito simples, diálogos muito humildes, alguma coisa
um núcleo muito reduzido, enfim, e como é que se consegue, por exemplo, fazer Uma Gata Comeu em 85, né, vindo de A Barba Azul lá na metade de 70, Mulheres de Areia, que veio depois, A Viagem, e praticamente essa carreira da Ivani na Globo é basicamente uma carreira de remakes, né, a não ser Final Feliz. Como é que você analisa esse período de remakes da Ivani na Globo? Olha, Reinaldo, antes, ouvindo você falar, me ocorreu apenas uma questão que eu gostaria de considerar ainda sobre Pantanal, é que, assim, quando eu digo que a Globo está fazendo uma novela para um novo público, eu não estou desmerecendo que o público saudosista vai querer prestigiar. Na realidade, a escolha por um ícone da televisão é um peso e tanto, né? Se não fosse, não teria sido escolhida. Então, assim, ela tem um peso. A história, Pantanal em seu lugar na história da TV, influencia, sim, a escolha por ela no remake. É importante, esse peso que ela tem é de suma importância nessa escolha, e importância, inclusive, mercadológica, visando atingir o público de todas as formas. Dito isso, vou partir agora para a sua questão sobre Ivani Ribeiro. Olha só, eu estou assistindo Amor com Amor se Paga no Viva. E eu estou muito surpreso com Amor com Amor se Paga. Porque eu não sei se vocês estão acompanhando também. E agora eu entendo por que o Tid teria que pegar aquela novela e torná-la uma novela de época. Porque é simplesmente inviável fazer um remake, fazer do remake uma trama contemporânea. Não tem como. Aquela história não se conta nos nossos dias. Para falar bem a verdade, aquela história já não se contava em 1984. Porque Amor com Amor se Paga é baseada no Apagão de Molière, no Avarento, né? Que a Ivani levou ao ar pela TV Tupi entre 72 e 73, no horário das 6h30, que era um horário dedicado às crianças quase. Meu Pé de Laranja Lima, Signo da Esperança... Era a novela Sica, né, Nilson? Era o quê? Novela com patrocínio da Sica. Eu acho que as novelas de patrocínio da Sica, elas vêm depois, em 75, com Velho Menino e o Burro, Papai Coração, Cinderela 77. Eu não sei se era patrocínio da Sica já em 70, no início dos anos 70, tá? Mas, assim, pelo que eu percebi, eram novelas cujo público principal era o infantil. E, assim, Amor com Amor se Paga é uma novela muito infantil. Assim, é uma narrativa extremamente infantil. Não dá para você levar aquilo a sério, assim, sabe? Já em 1984, ela tinha esse apelo muito forte, muito carregado. E todas as pessoas que hoje são fãs do seu Nonô Correia, elas eram fãs do seu Nonô Correia, da relação dele com o menino, com a empregada, que é uma personagem caricata. Tudo aquilo é uma caricatura, entendeu? Então, tudo aquilo é o Avarento. Então, essa novela não tinha como ser contemporânea hoje em dia mesmo, tinha que ser uma trama de época, porque tem um homem mais velho que quer desposar a filha do seu nonô, e o seu nonô, então, dá a mão da filha, sabe? E, ao mesmo tempo, o seu nonô se apaixona pela moça, ele sendo muito mais velho que ela. É todo um diálogo muito século XIX que não conversa mais com a nossa atualidade. Por que eu estou falando isso? Porque eu também vejo que A Gata Comeu, que foi em 85, também era uma novela um tanto quanto anacrônica para 1985, porque nós temos ali umas cenas que eu acho que cabiam na década de 70, mas já não cabiam mais 10 anos depois. E tanto Amor com Amor se Paga quanto A Gata Comeu são quase dois remakes em que a Ivani praticamente não fez alteração, tá?
A Gata Comeu tem pouquíssima alteração. Amor com Amor se Paga tem alguma alteração, mas é muito pouca também. Eu acho que Hipertensão, talvez, tenha um pouco mais alteração, e aí O Sexo dos Anjos é uma novela que é mais alterada. As duas últimas, Mulheres de Areia e A Viagem, são novelas mais sérias, entre aspas, e que aí, então, você vê um cuidado maior de narrativa. Mas essas anteriores eram todas novelinhas, assim, não querendo depreciar a obra, porque a obra também é fruto do seu tempo, né? A novela, ela tá naquele tempo, ela tem a importância naquele tempo em que ela vai ao ar. E em nenhum momento eu desmereço a obra da Ivani. Eu já era um adolescente quando passou Amor com Amor se Paga, e eu confesso que nem o Amor com Amor se Paga, nem A Gata Comeu eram novelas que me interessaram tanto naquela época. Eu já estava fazendo colegial, aquilo me soava já infantil demais, mas as crianças adoravam, e é isso que é importante, né? É isso que vale, ela atingiu o público, aquele público, isso que vale. O que mais que eu posso falar sobre remakes da Ivani? Eu acho que a Ivani, a impressão que eu tenho, aí é uma opinião pessoal, conhecendo a trajetória dela na Globo, é que Ivani já estava... eu não gosto muito de usar esse termo, mas a gente deve levar em consideração. Sabe quando a gente diz que o Manuel Carlos não faz mais as novelas como antigamente? Ou até mesmo Benedito? Eles estão velhos, estão cansados, eles não têm mais o mesmo rendimento, a televisão mudou também, talvez até eles não tenham se atualizado, talvez... tenha toda essa questão que a gente deve levar em consideração, mas o Manuel Carlos de Em Família, que foi sua última novela, é um Manuel Carlos muito cansado, é um Manuel Carlos muito preguiçoso, sem querer desmerecer o trabalho dele. E eu sinto que a própria Ivani, ela já não tinha mais o gás todo quando ela foi para a Globo, entendeu? Porque Ivani Ribeiro escreveu Aritana, que foi uma novela que deu um maior trabalho para a TV Tupi, era uma trabalheira desgraçada, uma novela que tinha que gravar no Xingu, que precisava de mil e umas autorizações, e não correspondeu à audiência, e deu problema, e reclamaram, houve reclamação de tudo quanto é lado, não entenderam a proposta da Ivani. Então, o autor, para arcar com um peso desse, é muita responsabilidade. E se você pegar a trajetória de Ivani na Globo, são todas novelas já refeitas. E Final Feliz, vamos combinar, é uma novela muito, muito gostosa. Eu adorava Final Feliz, eu vou amar rever Final Feliz. Mas é uma novela muito simples, ela não tem nada de especial, entendeu? Mas é um simples que é bom, é um simples que cativa, é um feijão com arroz que cumpre o seu papel muito bem. E as outras novelas que ela fez, a meu ver, Tanto Amor Como Se Paga, Gata Comeu, então, nem se fala, são novelas que cumpriram muito bem o seu papel, mas eram novelas de uma narrativa muito simples. Quando Ivani Ribeiro escreveu Camomila e Bem Me Quer, e a própria Nossa Filha Gabriela, a própria Mulheres de Areia, a própria Barba Azul, lá nos anos 70, ela escrevia uma novela atrás da outra, entendeu? Ela não parava, ela e Janete Claire, elas não paravam, sabe? O que é você terminar uma novela e já tá pensando na próxima? Isso quando a Ivani não escrevia ao mesmo tempo duas novelas, porque, se eu não me engano, Camomila e Bem Me Quer, ela escreveu juntamente com uma novela na Record chamada O Leopardo. E teve Os Inocentes e a Barba Azul, que ela escreveu ao mesmo tempo que ela passou Os Inocentes. Ela passou Os Inocentes para o marido dela, então ela supervisionava. Então, essa mulher, ela escreveu demais nas décadas de 60 e 70, sabe? Ela escreveu muita coisa. Então, a gente não pode também exigir grandes tramas narrativas muito elaboradas, sabe? Eu acho que ela fazia muito bem aquilo que ela sabia fazer, que era a simplicidade. E as novelas dela na Globo são todas novelas muito simples. Essas novelas das 6 eu digo isso até Mulheres de Areia. Mulheres de Areia é uma novela muito bem elaborada, uma novela que tem uma narrativa muito boa, mesmo porque ela juntou ali tramas de Mulheres de Areia com Espantalho. Então aí também tem um trabalho da direção, da produção,
que ajuda o autor da novela, considerando ainda que uma outra coisa que eu quero falar sobre a Ivani é que a Ivani meio que mandava e desmandava, né, nas novelas da TV Tupi na década de 70, porque ela que escolhia os elencos, ela que escolhia as tramas. O Carlos Zara, que era o diretor artístico de emissora em um determinado período, ele meio que deixava tudo na mão da Ivani Ribeiro. Ela que, imagina, ela fez Mulheres de Areia, que ficou quase um ano no ar, escolheu a próxima novela do horário das 8h30, 9 horas, não sei, que foi O Machão, que foi ela que escolheu, depois ela passou o texto para o Sérgio Jockman. Ao mesmo tempo, já estava preparando Os Inocentes, a novela substituta de Mulheres de Areia, e depois da estreia dos Inocentes, já pensou a próxima novela das 7, ou seja, essa mulher não parava em momento algum, né? Então, as remakes das novelas de Ivani na Globo são todos remakes muito confortáveis, vamos dizer assim, levando em consideração que ela mudou muito pouco o Amor com Amor se Paga e A Gata Comeu. Ela fez poucas alterações do original, e até Hipertensão também é uma história muito simples, O Sexo dos Anjos também é uma história muito simples, e eu acho que ela fazia sucesso por causa da simplicidade. E eu ainda ouso dizer que se fosse um outro autor tentando fazer o remake da Ivani, não teria dado tão certo quanto a própria Ivani. Aliás, nós tivemos esse exemplo, né, que a Globo refez O Profeta, que ficou horrível. Até uma coisa antes, não sei se o Reinaldo vai querer falar, mas até o Nilson falou de uma coisa interessante, que tem obras que não se adaptam aos dias de hoje, não tem como. Um dos remakes que até foi do Silvio de Abreu, né, Guerra do Sexo, que não teve grande audiência, não foi uma novela assim, que foi uma adaptação de uma trama que tinha seu efeito nos anos 80, mas quando foi feita nos anos 2010, não tinha tanta graça quanto se tinha nos anos 80, né? A questão da briga, daquela disputa entre homens e mulheres e tudo mais, né? Hoje em dia já não é um assunto como era antigamente, né? Hoje podemos até dizer que isso é levado a sério. Sobre essa questão toda, tudo bem, a gente fala dessa questão de obras que às vezes se cabiam numa época ou não. A gente está vendo em tempo real o remake de O Bem Amado, né? Isso a gente estamos assistindo em tempo real o remake do Bem Amado. Por exemplo, você falou da Gata Comeu, que é um grande sucesso, que até nas reprises do Vale a Pena Ver de Novo sempre teve audiência. Nilson, adaptar uma obra dessa para os dias de hoje, se perde a essência do original ou dá para continuar com sucesso moldando para a linguagem, não digo linguagem visual, digo a linguagem do roteiro, das falas, dos personagens, para hoje? Você acha que isso quebra um pouco o sucesso da antiga ou poderia dar certo pela novela pro enredo da novela ser boa? O que você acha? Não, eu até já escrevi sobre isso, sabe? Já fiz um texto sobre A Gata Comeu. É uma novela totalmente inviável para os dias de hoje, né? Não tem condições, não existe a menor possibilidade. Não dá, mesmo que fizesse de época, não dá. Não sei, teria que ser uma novela assumidamente infantil, teria que ter muitas concessões e ela iria ficar completamente diferente do que foi original. Eu acho que é uma novela que não deve ser feito remake, em hipótese alguma. A começar pelo título que ela tinha originalmente na Globo, né, que seria Pancada de Amor Não Dói. Daí você vê que não tem como dar certo esse negócio, né, hoje em dia. O título hoje em dia... Primeira chamada do remake no ar, a polícia ia baixá-la no projeto. Mas é interessante porque até o próprio Reinaldo um dia trouxe umas imagens da novela, até da própria Cristiane Torlone, naquela hora que eles estão na ilha e tudo mais, né? Que a gente parou para falar, caramba, isso era passado naquele horário tranquilamente, né? Então, assim, uma coisa que entra também nesse ponto, até vou pedir que o Hack e o Reinaldo falem. A gente fala muito dessa questão de época e tudo mais, e a gente teve agora a segunda parte de Verdades Secretas, né? Que foi exibida no Globoplay.
e a Globo prometeu que ia ter muito mais cenas de sexo do que de capítulo. Ia ser um vendaval, um bacanal total. Só que às vezes você não consegue, não dá para você testar o público, porque o público quer história. Se ele quiser ver aquilo, tem sites a rodo para ver isso, né? Hoje, mesmo essa questão de que a gente possa colocar imagens de sexo a rodo, como a novela fez, sem história, a gente viu que o público quer história, né, Nilson? Então isso também é o que vale hoje em dia. É claro que se dá para fazer algo ousado, mas se não tem história, não rola, né? Novela tem que ter história, lógico. E aí a questão de Verdades Secretas não é nem uma crítica ao autor, ao Valcir Carrasco, porque o Valcir Carrasco, as novelas de maior sucesso dele, todas têm muita história, né? Ele tem muita história para contar. E essa é uma grande qualidade dele. O problema dele é até outro. Às vezes ele desperdiça história que não é desenvolvida. Exatamente. Então, assim, todos, desde Chica da Silva, Caravela Rosa, passando por Dona do Pedaço e O Outro Lado do Paraíso, são novelas cheias de história. E Verdades Secretas é uma novela que realmente não tem história, tem ali um fio, né, de história que é muito ruim. E o que chamou a atenção do público foi essa questão aí que você colocou da nudez. Mas não, tem que ter história, né? Vamos falar a verdade, né? Caso de Verdades Secretas. A saída da Camila Queiroz foi melhor que o enredo. A novela paralela foi melhor. Mas isso acontece, né? Vocês lembram de O Sétimo Guardião, Os Bastidores foi melhor que a novela. Isso acontece às vezes. Eu lembro de uma vez que a Glória Pérez comentou, na época do Clone, que tinha um burburinho, uma fofoca de que os gêmeos, na verdade, não eram filhos do Leônidas, eram filhos do Juca de Oliveira. Do Albieri. Aí ela comentou assim, a novela paralela, às vezes, é mais... às vezes a novela paralela é mais excitante. Mas no caso de Verdades Secretas, eu acho que aí vem uma coisa que é uma problemática mesmo, uma coisa que eu queria até ouvir o Nilson sobre isso. Assim, o maior problema que eu observo, né, trabalhando com mídias digitais e tal, na faculdade, é como que o streaming, né, a Globoplay, né, é uma plataforma que espelha a programação televisiva. Então você está ali com uma série de potencialidades que podem ser exploradas no streaming, ao vivo, transmissões, jogos, enfim. E o Globoplay vira um grande repositório de novela. Né? E, ao mesmo tempo, esse público que consome produtos seriados no streaming é muito diferente do público que consome seriados, ou narrativas seriadas, vamos colocar dessa forma, na televisão. E o que mais me chama a atenção no caso de Verdades Secretas é como que ela não consegue, e aí vai uma crítica sim a Valcir Carrasco, como que a novela não consegue explorar conflito. Ela não adensa conflitos. Os personagens não vão dos seus conflitos mais internos. Por exemplo, o núcleo, que é visivelmente inspirado em Teorema, do Pasolini. Aquilo é um tipo de situação armada que só tem duas possibilidades. Ou aquilo vira uma tragédia, ou aquilo vira um pastelão. E o caminho foi o Mas pastelão. Sabe, Rei, eu não sei, eu tenho muita dúvida até que ponto isso é acidental, tipo um momento ruim de um autor talentoso, ou o quanto era para ser isso. Quanto era para ser isso. Porque tem uma coisa que é assim, ninguém arma ganchos como o Valcir Carrasco, ele é mestre. E tem, como vocês falaram, ele tem muita história. Ele deixa muito em trecho. Muita coisa. Ele vem com arsenal, e arsenal pesado. Né? Mas, por exemplo, você tem uma série no HBO Max, que é o It's a Sin, que é a história do início da epidemia da AIDS no grupo LGBT em Londres. Assim. Tem 4 capítulos. 4 capítulos. Tem cenas de sexo, tem nudez, tem tudo aquilo. Palavrões, enfim.
em 4 capítulos, muito mais densidade do que 50 de Verdades Secretas. E aí, quando você olha o leque de opções da teledramaturgia nacional e olha para a teledramaturgia estrangeira, assim, gente, tá difícil para a gente. Tá difícil de acompanhar. Até se a gente comparar com narco-telenovela colombiana. Com as coisas, embora seja bastante maniqueísta também. Mas, assim, na verdade, a raiz da minha pergunta para o Nilson é essa, assim, se a concentração de autores que nós tivemos, principalmente na Globo, prejudicou a diversidade temática e a progressão de determinados temas na TV. É muito interessante essa sua colocação, viu, Reinaldo? Eu acho que é exatamente isso, né? Que nós tivemos aí durante décadas com o domínio da Globo, era o domínio da Globo e o domínio de meia dúzia de autores, cada um com suas características muito próprias. O Benedito com suas novelas de imigrantes ou rurais, o Gilberto Braga com a sua aristocracia falida carioca, o Manuel Carlos com o seu Leblon idealizado, e assim por diante. Então, assim, foi muito pernicioso até para a televisão, porque ela moldou o público, moldou a todos nós, inclusive, a receber apenas esses tipos de narrativas. E aí a gente endeusa essas narrativas, porque as produções são muito boas, porque os atores são maravilhosos, são os melhores atores que nós temos, e porque a Globo coloca muito dinheiro, porque é tudo muito bem produzido, a gente coloca isso num pedestal que você fica pensando, nossa, mas por quantas décadas a Globo segurou esses autores e não os renovou? Renovou muito pouco. E muito mal, porque eles seguiam a cartilha dos veteranos. Não, eu também não vou aqui demonizar os veteranos, não é isso, né? Não vamos longe disso, não é isso. Mas é um fato que precisa ser levado em consideração. A gente não teve muita opção em épocas em que em que a Globo dominava a programação e era o único entretenimento que nós tínhamos acesso. É claro que havia outros canais, mas não tem como negar que a novela das 8 é uma instituição nacional. Então, nós fomos moldados pela novela das 8. Não seria exagero dizer que o povo brasileiro da minha geração, da geração do José Vitor, da geração do Fábio, da sua, foram moldados pelas novelas das 8 da Globo. Então, assim, e aí parece que e a sensação que nós temos hoje é que nós estamos muito defasados, muito atrasados, como você bem colocou, comparando Verdades Secretas com It's a Sin. Eu acho, quando você estava falando de It's a Sin, estava pensando aqui, qual foi a última vez que nós fizemos alguma coisa assim, uma história boa, mas boa para pontinhos, entendeu? Como It's a Sin, como tantos outros que são feitos lá fora. Eu lembrei de Justiça, que Justiça era algo assim que trazia uma novidade que eu nunca havia visto nem lá fora. Né? Talvez, sei lá, deve ter tido, e eu não tenha conhecimento, talvez a Manuela Dias tenha se inspirado em alguma coisa que já foi feita, mas eu não tenho conhecimento, até gostaria de saber se teve quais foram as inspirações dela, como que ela criou, como que ela e o diretor montaram essa narrativa de cada dia era um personagem diferente e tal, um ângulo diferente e tal, etc. Ô Nilson, desculpa, só um adendo. Justiça foi tão revolucionário, vamos dizer assim, que até nas chamadas foi diferente. E foi bem exibido na época das Olimpíadas, né, de 2016. A própria chamada já deixava você impactado, né? Então, realmente faz falta um produto desse. Então, exato, um produto assim faz falta, né? Aí você vê as novelas atuais, eu estou acompanhando Um Lugar ao Sol, nós tivemos Amor de Mãe antes dela. Por que essas novelas não chegam ao público, né? Ao grande público? A audiência de Um Lugar ao Sol está tão baixa. E assim, você fica olhando aquilo. Quando a novela começou, eu achei maravilhosa, mas a novela já me cansou de um jeito.
porque aquelas tramas são tão repetitivas que elas te cansam. Eu já estou cansado de ver as mesmas cenas sempre, entendeu? Então, ok, a gente quer que os autores escrevam histórias mais curtas, acho muito importante, mas Um Lugar ao Sol já é para ser uma história mais curta e já cansou, sabe? Então, por que levar ao ar? Por que não uma super série? Eu acho que rendia uma super série, ou aquelas novelas curtas do horário das 11, 80 capítulos no máximo. Mas essa questão que você colocou é muito bem, é muito interessante. Eu acho que é por aí mesmo. Nós não estamos em pé de igualdade, entendeu? Eu acredito que, eu acho que nem na América Latina toda, né? Você citou as narconovelas, elas também são assim. Eu acho que não, eu acho que para a gente poder atingir esse nível, a gente vai precisar andar muito. E não é com verdades secretas que a gente vai chegar lá, não. Não é com novelinha rasa, sabe? Com narrativa ruim, que só tem cena de sexo para chamar atenção, que a gente vai se equiparar, não. É interessante te ouvir, porque eu estava pensando aqui, não estou dizendo também que as novelas precisam seguir essas cartilhas que vem sendo feito na América Latina. Não é essa. A novela brasileira tem que encontrar um caminho dela, né? Como encontrou em outros momentos, assim. Mas lembrando assim o frescor de novidade, uma boa ideia, um bom insight que o João Emanuel teve no momento da Favorita, ou até mesmo no momento da Avenida Brasil, né? E que rapidamente também a fórmula se esgarça. Né? Parecia ser um grande manancial de boas ideias e, de repente, a coisa não vinga. Né? As histórias deles passaram a não vingar. Né? Eu acompanhei com muita atenção o início da Regra do Jogo, achando que seria uma coisa... Né? Os capítulos tinham títulos, né? Mas está parecendo sério. Né? Mas também fica num... Como é que eu vou dizer assim? Fica num entrelugar. Entrelugar é uma coisa muito ruim, né? Porque você não está aqui, não está lá, você fica numa sinuca, né? E não sabe por onde que a coisa se movimenta, né? Sim. Assim, eu sinto isso com a atual novela das 9. Eu estou sentindo isso. Boa, tão empolgante. E eu não aguento mais assistir. Ela começou com tanta garra, eu falei assim, gente, olha, isso aqui está interessante. Principalmente com o André Beltrão. Isso. Amor de Mãe também. Depois teve aquele lapso por conta da pandemia e a parte final que eu tive que acabar assistindo tudo de novo, porque, enfim, tinha que refrescar muita coisa. Mas parece que as histórias entram numa barriga muito rapidamente. Se esgotam, né? Se esgotam. Né? Parece que elas não têm... Como dizer isso? Tem um plot, ok? Parte ali de uma logline, mas aquilo ali se resolveria num curta-metragem, ou num longa, ou numa história de 4 capítulos, mas não para render 2, 3, 4, 5 meses. Né? Tem outra questão também que eu acho importante citar, é que assim, nós estamos falando muito de acordo com a nossa experiência atual, né? O público de hoje, que tem acesso a muita coisa. Eu tenho a impressão também que nós também nos cansamos muito facilmente das coisas, entendeu? Porque nós temos ali o apelo de um celular à palma da mão, ou de um streaming para mudar de canal. Agora, até a década de 90 não era assim, né? Até a década de 90 a gente aguentava mais o Manuel Carlos, entendeu? E eu fico lembrando, por exemplo, de Por Amor, que é uma novela que eu adoro, uma novela que eu acho muito, mas muito boa. Se eu teria a mesma paciência hoje, né? Porque o Por Amor tem um momento que cansa também. Tem um momento lá, quando o Nando vai preso, eu acho, que é uma enrolação desgraçada. E eu adoro o Rei do Gado, eu amo o Rei do Gado, mas aquela perdida que o Mezenga dá no meio do mato, aquilo destrói a novela, aquilo é muito cansativo. Então, assim, a gente aguentava nos anos 90, mas nós hoje somos outros, porque a televisão é outra, a sociedade é outra.
Por isso que a gente leva muito em consideração também que toda obra ela é fruto do seu tempo, né? Vocês que são acadêmicos, que estudam isso, sabem que existem 1001 teorias sobre isso. É porque mudam as estratégias de comunicabilidade, né? É outra coisa, é outro público, é outra comunicação, muito difícil de dizer. É uma equação difícil. A gente vive hoje numa época em que é muito interessante isso, né? O TikTok é um grande sucesso, como tantas outras plataformas, o Instagram, enfim, que é muito rápido, muito rápido, muito rápido. E muitas vezes os podcasts de grande sucesso, que a gente vê até do Mano Brown, Podpah e tantos outros que estão por aí, é 1h30, 2 horas, 3 horas, né? Tem muito... episódios de 4, 5. Pois é muito engraçado isso, porque tem vídeos aqui do canal em que a gente, até o vídeo da Tupi que a gente fez com Humberto Mesquita, com o Sticer, teve quase 2 horas e tem 15 mil visualizações, né? Então, assim, é o assunto mesmo, né? Mas eu acho que isso que o Nilson falou e o Reinaldo também, e agora eu quero saber da opinião do Hack, é que quando a gente senta no sofá, novela das 9 é a hora em que você senta no sofá para, depois de um dia, ver, não fazer nada. E como o Nilson falou, a gente tem esse treco aqui, tem o streaming, tem isso, e a gente não tem a paciência para ver 45, 50 minutos de uma produção, né? De uma novela, por mais boa que ela seja, as pessoas se esgotam com facilidade, principalmente as novas gerações. Ô, Hack, já que a gente entrou nesse assunto, também queria a tua opinião, Nilson, Reinaldo, fiquem à vontade. A novela, o futuro da novela, será mais curta? Teremos um tempo reduzido? O que você espera do futuro das telenovelas? Começou a chover aqui, eu espero que não atrapalhe meu som. Mas, enfim, o que eu acho é que, sentadinho na sua casa, o senhor Lauro César Muniz pregou no deserto durante anos, dizendo que a novela tinha que diminuir, chamaram de louco, falaram que estava fora da realidade, e hoje a gente senta aqui, nesse meio eletrônico, e fala, esse senhor estava certo há 25 anos atrás, e ele praticamente perdeu o contrato dele com a Globo por causa dessa insistência, dessa chateação, porque ele falava, gente, vocês estão matando a galinha dos ovos de ouro, nós precisamos pensar no futuro e tal. Mas é aquela coisa, né? Não adianta falar, a pessoa tem que passar pela experiência, pelo sofrimento, para falar, olha, quem sabe, talvez ele tivesse razão. Isso sendo muito otimista, porque vendo o silenciamento do Lauro César Muniz nas coisas que a Globo tem feito, eu acho que eles nem lembram dessas cobranças que ele fazia, né? A Globo fez o... Oi? Diz. Jesus. Ele e o Jesus. Também falava isso nos anos 80, né? Fizeram um documentário sobre a carreira do Gilberto Braga e o Lauro não foi chamado para dar uma entrevista. Fizeram um documentário sobre a história dos personagens LGBT na teledramaturgia e o casal principal da primeira fase dessa mudança na teledramaturgia é Mário Liberato e seu mordomo Jacinto em Roda de Fogo. E eles passam, assim, numa ceninha rápida de 10 segundos. Lauro também não foi ouvido, mas enfim. Fica o protesto, não tem muito a ver com o assunto, é que eu estou com isso entalado na garganta para falar, estava esperando a primeira oportunidade. Enquanto o Nilson e o Reinaldo falavam, e eles falavam coisas com as quais eu concordava muito, tanto é que eu pouco interagi, eu fiz algumas anotações mentais que eu queria que o Nilson comentasse. E, lógico, o Reinaldo, se discordar de alguma coisa que eu falar, também pode intervir. Nilson, só retomando a questão do remake para fechar. Você pegar um remake como o do Rebu, ele tem 2 dimensões para mim. Vendo o Rebu que o Jorge Moura e o Sérgio Goldenberg fizeram, eu acho uma novela inédita maravilhosa, eu gostei da novela, mas como remake eu achei de uma incompetência incrível,
porque eles mataram toda a ideia que tornou o Rebu um mito, que é o quem matou, por que matou, né? O segredo da novela eles entregaram na cena 1 do capítulo 1. Para que pegar uma novela e transformar em outra coisa se você pode fazer uma coisa nova? Olha, eu também não gostei de terem feito isso e terem entregado a identidade do morto logo no início. Como você bem falou, era um dos charmes da novela, era esse, quando lá pela metade descobria, o morto só era descoberto lá pela metade. Esse era um dos grandes charmes da novela. Mas eu estou aqui pensando como que eu vou defender, mas não tem como defender, né? É indefensável. E eu acho que há um crime ainda pior, não sei se você concorda. Eles tiraram todo o humor. A original era praticamente uma comédia policial. E todo esse viés foi retirado, né? Então, é aí que tá. Eu acho que é aquela coisa, é você não olhar com os olhos do original, tá? Esse caso do Rebu é realmente pegar um fio da novela e fazer uma outra coisa completamente diferente. Eles transformaram uma comédia policial em um noir. Tanto quanto... Enfim, me fugiu a palavra agora. Mas eu acho que a gente precisa ver com esses olhos. É uma outra novela. Eu gosto do resultado final, eu gosto do segundo Rebu. Prefiro o Rebu original, logicamente. É claro que eu não vi, né? Mas do que eu conheço de vídeos, do que eu pesquisei, um pouco conheço. Mas é uma outra coisa, é uma outra história em que eles pegaram só o fiozinho e fizeram uma outra coisa. Aí eu fico pensando, a gente consegue chamar isso de remake? Não, né? Não é um remake. É uma outra novela. É uma outra coisa. As mudanças foram tantas que não cabe mais nessa categoria de remake, sabe? Eu penso assim. Já, por exemplo, os outros remakes que a Globo fez para o horário das 11 na década passada, né? Saramandaia, Gabriela, essas foram mais fiéis, né? Às suas obras originais, ainda que inferiores, muito inferiores. Agora, curiosamente, eu prefiro o remake do Rebu ao remake de Gabriela e de Saramandaia. O Astro eu gosto. Mas a questão que eu coloco é essa. É remake? Acho que não é remake, não, viu, Zé Vitor? Eu concordo com você. Uma segunda anotação mental que eu fiz enquanto vocês conversavam, e eu queria a tua opinião, é sobre as circunstâncias que fizeram a dramaturgia da Globo, especificamente, ser tão rica e tão criativa nos anos 70. Era uma aventura. Eram pessoas descobrindo a brincadeira. Mesmo Dias, mesmo Janete, mesmo essas pessoas que tinham uma experiência anterior, elas estavam envolvidas com uma máquina diferente, uma máquina mais poderosa, mais azeitada, um elenco melhor, uma estrutura melhor, tudo era novo. E se você pegar Carlos Eduardo Novaes, Mário Prata, Glória Pérez, Gilberto Braga, o próprio Manuel Carlos, que, embora fosse um escritor experimentado no Grande Teatro Tupi, era um homem que nunca tinha escrito uma novela na vida. Cassiano Gabos Mendes sabia tudo de televisão, mas se aventurou numa... Ou seja, era um período em que se pegava um estreante e falava, faz. Exato. Hoje não existe essa possibilidade, e pior do que isso, nós temos a telenovela feita por gente que a despreza. Eu não vou citar nomes, porque eu não quero me queimar com ninguém, mas se a gente estudar as declarações de alguns atores
de alguns autores e de alguns diretores, a gente vai ver peças de profundo desprezo à telenovela. Por que as pessoas que amam esse gênero não estão fazendo esse gênero sobreviver? Olha, você pergunta por que as pessoas que amam esse gênero não estão fazendo esse gênero sobreviver. Aí você comentou no início da sua explanação que na década de 70 tudo parecia uma grande experimentação. Eu concordo com você, parecia que eles estavam brincando mesmo, né? E era uma brincadeira com muito dinheiro envolvido. Mas também era uma brincadeira muito pensada, porque eram Janete Claire, Ivani Ribeiro, Daniel Filho, Walter Avancini, Cassiano Gabus Mendes, eram pessoas muito experientes em televisão. Então, talvez fosse uma brincadeira calculada por gente que gostava de fazer televisão, que de repente tinha ali dinheiro à disposição para fazer aquele negócio funcionar, e enquanto que as outras emissoras, infelizmente, se perdiam justamente por falta de dinheiro. No caso da década de 70, a TV Tupi, que logo veio a fechar, a falecer, eu ia falar. Faleceu, infelizmente. Também eu acho que, por exemplo, nós temos Gilberto Braga, nunca havia visto televisão. Ele nunca havia visto novela. Ele foi jogado lá, né? O Daniel Filho segurou na mão dele e disse: você vai escrever novela. Senta com o Lauro, aprende com ele, senta com a Janete, aprende com ela e se vira. E todas as vezes que ele quis desistir, ele foi à sala do Boni e disse: não aguento mais fazer. Vai fazer sim. Isso aconteceu em Dança Indês e Água Viva. Vai fazer sim. E fez muita coisa legal, né? Também havia essa questão que você citou de hoje, de gente que despreza, também havia na década de 70, né? A telenovela também, durante muito tempo, ela foi desprezada por uma classe intelectual que via aquilo como algo muito rasteiro, que não entendia aquilo, não entendia o alcance daquilo, a importância que aquilo tinha. Isso só foi percebendo a partir da década de 90 com os acadêmicos mesmo, né, com os acadêmicos que se propuseram a escrever sobre a telenovela, levar a telenovela para a academia, tal, etc. Vocês sabem disso tão bem quanto eu. Eu acho que tem muita gente que realmente gosta, sabe? Tem algumas pessoas que realmente gostam, entendem a telenovela, entendem o papel da telenovela. Você falou que você não quer citar quem não gosta. Vou citar uma que gosta, Rosane Svartman, por exemplo. É uma pessoa incrível. Concordo plenamente. Muito bom exemplo. Ela tem um conhecimento, sabe, de telenovela e de audiovisual, e ela escreve para cinema, e ela escreve para teatro. É uma pessoa, assim, que tem um grande conhecimento e ela é jovem, sabe? Ela é jovem ainda, isso é muito legal. A gente vê na Rosane Svartman exatamente isso que você falou, de pessoas que gostam de novela, escrevem aquilo porque gostam mesmo. É claro que existem também esses que não gostam. Mas eu não demonizo também, sabe? Eu acho que nós estamos vivendo um momento de uma grande transição, sabe? Quando me perguntam sobre o futuro da telenovela, eu penso dessa forma. Eu acho que o que o Lauro falava, né, já há bastante tempo, de tem que reduzir, isso vai acontecer mesmo. Já está acontecendo aí, aos poucos, mas está acontecendo. E eu estou esperando, eu estou muito curioso para ver o que a Netflix vai fazer. Eu estou curiosíssimo para ver o que vai ser feito. Até porque a HBO saiu na frente deles, né? A HBO vai fazer antes? Fala aí. Ao que parece, o núcleo formado pelo Silvio de Abreu lá está com bastante
bastante projetos, né? Ah, legal. Então, eu estou muito curioso para ver o que é que esse pessoal aí que não é Globo, mas que está absorvendo mentes da Globo, né? Eu estou muito curioso para ver o que é que eles vão fazer, porque eu penso, sinceramente, que eles não vão ficar no antigo, não, naquilo que nós falávamos, sabe, dos veteranos. Eu acho que eles não vão ficar no antigo, não. Eu acho que eles vão trazer alguma novidade que vá mexer. E, de repente, viu, Reinaldo, venha daí, surja um It's a Sin, um Justiça 2, alguma coisa muito legal, sabe? De repente, vem daí. Eu tô curioso, estou esperançoso. É isso. Bom, a gente... Reinaldo, pode falar, Reinaldo. Pode falar, desculpa. Não, eu também estou com muita expectativa do que vem por aí, assim, porque eu acho que até a avaliação do que vem ocorrendo com as novelas que estão no ar hoje, acho que isso ainda é muito contaminado com o período de pandemia, então, assim, acho que é muito incerto. Não dá para ver com muita clareza, porque também está muito disperso, né? Do meu caso pessoal, eu não tenho paciência. De alguma forma, a televisão daqui de casa é para jogar videogame. Eu não vejo TV na TV. Eu vejo TV... Reinaldo, você teria paciência para Pantanal hoje? Não. Quando eu soube da notícia, eu não lembro se eu li com você. Enfim, quando eu soube da notícia, quando saíram, ventilaram a questão do remake de Pantanal, eu assim, não sei se eu vou ter paciência para escutar essa história de novo. Eu tenho paciência para escutar qualquer história do Benedito, nova. Mas, ou pelo menos reelaborada. Mas não sei se eu vou ter muita paciência, não. Até porque teve uma matéria no Fantástico que mostrava isso, né? O Pantanal que existe hoje é muito diferente do Pantanal dos anos 90. Exato. A desmatação, né? O desmatamento, perdão. Queimaram tudo, né, Reinaldo? Destruíram o Pantanal inteiro, né? Não tem mais Pantanal, né? Vão ter que fazer Pantanal no chroma key. Pantanal de época. A melhor que eu ouvi outro dia foi que quem deveria fazer o papel do Murilo Benício, que é o Tenório, né? Era o Ricardo Salles. Sim, um docudrama. Eu fiquei pensando assim, vai ficar parecendo aquela comédia que os Trapalhões fizeram, né? O Espantanal. Que é aquela coisa do Rio Tietê, pneu boiando na água, né? Aquelas coisas, imagens antigas, anos 80. Mas não sei. Porque também tem uma coisa muito do universo do Benedito, que é essa coisa do maravilhoso, né? Dessas entidades, seres sobrenaturais. Não sei como é que isso cai no gosto público de hoje. Também não sei, concordo com você, também não sei se aquelas tomadas longas de Tuiuiu e Jacaré, né? Se isso vigora, ou até mesmo tomadas longas de pessoas nuas, né, fazendo sexo e tal. Não sei se isso pega também. Porque também era outro momento, era a Manchete tentando cunhar uma dramaturgia diferente daquilo que era feito na Globo, por mais que o gênero fosse o mesmo. Não sei se eu tenho paciência, não. Vou assistir, vou ver, mas te falar, eu estou bem mais envolvido com... Por exemplo, eu estou assistindo Pecado Capital agora, 75, no streaming, e adorando. Sim. E estava assistindo O Rei do Gado. Aí dei uma pausa, porque eu também não consigo ficar acompanhando mais. E Roda de Fogo foi ficando só para trás na fila de audiência. Imperdoável, hein, José Vitor? Imperdoável. Mas escuta, Rei, você chegou no sumiço do Mezengo ou não? Não cheguei. E é exatamente a parte da novela que eu também não gosto. E tem uma parte muito mal resolvida também, que é o assassinato do como é que chama aquele cara? O Oscar Martini, o Ralph. O assassinato do Ralph. Acho que estranho. O Fábio estava fazendo um sinal para a gente, acho que ele quer falar alguma coisa. Ele quer falar. Vocês falaram o tempo acabou. Das cenas e tudo mais. Eu acho que um ponto da falha que eu vi
qual que é a foto que a Globo colocou de destaque da divulgação? É uma cena da Juliana Paz, que vai fazer a Maria Marruá, com o marido dela lá, se agarrando lá no Rio. Só que eu acho que isso é tão errado porque a personagem Maria Marruá, ela é muito além disso. Entende? Ela tem uma força muito grande da Globo só botar uma foto para chamar a atenção do tipo, olha, vai ter agarração no Rio, hein? Vocês vão ver. Sendo que se perde um pouco das pessoas verem, porque a personagem da Cássia Kiss, Maria Marruá, era uma mulher muito forte. Ela ia além do que qualquer coisa de erotismo, enfim. E ela foi uma personagem marcante na carreira dela. Então, às vezes, eu acho que a Globo pega alguns personagens de remakes, até de Gabriela e tantos outros, em que pesa muito nisso, do tipo, querer chamar atenção, e às vezes a força que o personagem tinha na primeira versão se perde por uma simples curiosidade de, opa, vamos ver lá todo mundo se agarrando pelado no Rio, entendeu? Não acho isso bacana. A novela estrear, né? Porque, assim, de fato, tem uma cena da Maria Marruá com o marido dela, né? Transam ali no Rio, e depois nasce a Juma, enfim, tem isso, assim. Mas tem uma coisa que, assim, é uma coisa, assim, meio que se mistura as pessoas com o lugar, com o selvagem. Tem uma coisa que foi muito diferente em Pantanal nos anos 90, que eu não sei como é que vai ser isso agora. E também, até o Nilson pode falar isso com muito mais propriedade, assim, como é que a Globo vem promovendo suas novelas? Como é que a Globo alimenta a expectativa das pessoas com propagandas das suas novelas? Inclusive, umas são promovidas, outras são boicotadas, né? Parece que sim, porque a divulgação, vou te falar, algumas são pífias, né, o que a gente vê. Gostaria de ouvir o Nilson falar como é que você avalia isso, a estratégia de divulgação, a estratégia de lançamento das novelas. O que nós tivemos aí foi uma mudança de direção na emissora, né? Então, isso afetou trabalhos de um e de outro, de certa forma. Silvio de Abreu saiu. Um Lugar ao Sol estava sob a égide do Silvio de Abreu. Então, para que eu vou colocar azeitona na empadinha do outro? Entendeu? Eu senti isso. Eu acho que teve esse problema. Especificamente sobre essa novela. Pantanal está sendo alimentada já há bastante tempo, né? Antes da própria Um Lugar ao Sol. Então vamos ver aí. Eu acho que vai vir uma grande campanha de lançamento para março. Acho que eles vão trabalhar bastante nisso. A novela das 6 que estreou agora, Além da Ilusão, foi super divulgada. Porque tinha a Larissa Manoela no elenco. E a Larissa Manoela tem milhões de seguidores. Então isso influencia bastante também. Entendeu? Não é de uma autora conhecida. Ninguém sabe quem é a Alessandra Poggi. Eu sei quem é. Vocês talvez saibam. Mas o grande público nunca ouviu falar, com certeza. Entendeu? Não tem um grande elenco, alguém se destaca. Grande destaque é a Larissa Manoela. Então, eu acho que segue por esse caminho, assim. A questão é que Um Lugar ao Sol era do Silvio, né? Foi uma escolha do Silvio e o Silvio saiu. Foi isso que aconteceu. Mas tem uma coisa, assim, até na gestão do Silvio, que eles adiantam muito pouco da história, faz chamada de elenco, mostra alguma coisa, mas muitas das vezes você não sabe o que é essa história, o que é essa novela. Regra do Jogo, por exemplo, não sabia, né? Qual é a história dessa novela, afinal de contas, né? Mas eu acho que mas antigamente também já era assim, né? Se você pega umas chamadas antigas, elas não dizem nada sobre a novela que vai ao ar. No caso de Regra do Jogo, e eu gostava muito de Regra do Jogo, eu até na época eu escrevi, não era para ter sido uma novela, era para ter sido uma série, uma minissérie, porque ela não tinha uma narrativa de novela, aquilo não era uma novela, aquilo era uma série.
teria sido uma ótima série, uma série enxuta, sem aquelas tramas paralelas horrorosas, né? Que o João Emanuel Carneiro mete umas tramas paralelas que não tem nada a ver, que não conversam com a trama principal, haja vista da Cor do Pecado, que reprisou recentemente. Enfim, as tramas paralelas não conversam com a trama principal, então é muito simples você enxugar aquela novela. E a Regra do Jogo realmente tinha uma trama muito boa, que eu acho que não dava... Era tão boa que não dava nem para colocar em chamada, porque era muito complexa, para falar a verdade, entendeu? Não podia entregar muita coisa, sabe, Reinaldo? Mas, enfim, eu acho que a Regra do Jogo foi um grande erro, foi uma boa ideia desperdiçada, sabe? Uma ótima ideia desperdiçada, uma produção muito boa, um elenco muito bom, mas muito desperdiçado, infelizmente. Bom, a gente já está aqui com mais de 1 hora. O Nilson até falou... anoiteceu aqui, perceberam? No escuro. Eu fico pensando, será que eu peço para eles para eu levantar só para acender a luz? Não, mas tá dando para ver você bem, fica tranquilo. Tá, a Larissa Manoela tem 43 milhões de seguidores. Nem eu não sabia desse número. É que atrizes com números muito mais modestos do que ela falaram assim, eu vou por esse caminho e dane-se a atriz, né? E ela não, ela continua, ela enxerga como essa estrada pode se modificar lá na frente, está investindo numa profissão sólida, né? Eu acho que isso demonstra muita maturidade da parte dela. Não, com certeza, e ela está sabendo fazer a carreira dela muito bem, em vários pontos, né? Em vários pontos. Ela consegue se fixar como uma grande atriz na Globo e, ao mesmo tempo, sabe ganhar também dinheiro com as redes sociais. Então, ela está seguindo um caminho certeiro. E é muito jovem, né? Ela é muito jovem, ela tem um caminho muito grande pela frente e por isso que está se divertindo tanto nos bastidores da novela. Bom, Reinaldo, suas considerações, eu não falo mais considerações finais, porque você não deixa mais eu falar isso. Muito obrigado. Eu nunca vou esquecer disso, me marcou. Muito obrigado aí por você ter vindo. E eu queria que você falasse. Eu vou te fazer uma pergunta, eu queria que você falasse. Se tem alguma novela que mereceria um remake ou não? Tem alguma novela que merece um remake? Não sei. Essa conversa que o Hack e o Wilson teve, né, falando do reboot, tal, se era remake, se não era, eu fiquei pensando se não era, por exemplo, uma versão. Né? É a versão de fulano de tal com uma história original de Beltrano, né? Porque, não sei, porque eu fico pensando, por exemplo, Hitchcock tem remakes dele mesmo, O Homem que Sabia Demais, né? O Herzog Werner Herzog faz um remake de Nosferatu, do Murnau, né, de 22, faz 100 anos esse ano. Mas é outro filme, é outra vibe, é outra coisa. Mas assim, quando eu coloquei isso, a minha indignação é que você pode tirar tudo da obra, menos o cerne, o coração. Sim. O reboot sem o mistério e a sátira morre. Não é. Eu vou fazer o remake do Grito no silêncio, sem o grito da criança, ou sabe-se lá do quê. Tem lugares que a gente não pode mexer, senão você está fazendo outra novela. Exatamente. Está fazendo outra coisa. Então, talvez valeria apostar numa... Fazer a próxima vítima onde ninguém morre, sabe? Tem coisas que não dá. Não sei se tem uma novela que mereça ser refeita, não sei. Eu tenho muitas reservas quando vou mexer nas obras do Cassiano Gabus Mendes, assim. Mas, ao mesmo tempo, quando eu vejo assim, como que as novelas do Cassiano acabam, né? Assim, ele decepciona muito nos últimos capítulos, mas decepcionava. Mas, assim, ele armava muito bem, mas depois acaba meio que às pressas. Né? Porque eu não sei, eu realmente tenho muita reserva. Muita reserva. Porque eu acho que a gente tem capacidade de criar histórias. Por mais que a gente reconte histórias, né? Por exemplo, você tem histórias que são repetitivas. Né? Romeu e Julieta, vai ter sempre alguma coisa ali. Cinderela, Príncipe Mendigo. Então, assim, de certa forma, a gente está sempre recontando essas histórias, né? Que o Omar Rincon vai chamar de histórias-fonte. Então,
Bom, ele sempre tira alguma coisa dessas, né? Mas, não sei, eu acho que ainda vale a pena apostar numa coisa que seja nova, ou, enfim, ou que pegue e rompa de uma vez, né? Romper com o original. Mas aí, pensando, tá, mas vale a pena então pegar, por exemplo, se fosse fazer um remake de Roda de Fogo, por exemplo, teria sentido fazer um remake dessa novela dos anos 80, recontando os anos 80? Ou atualiza isso para 2022, assim? Tem que mexer em muita coisa, né? Não sei. Eu sempre fico com essa coisa com remake ou versões, porque dá saudade do original, saca? Aí eu prefiro ficar no original, assim. Tem uma discussão, alguém andou postando capítulos de A Viagem, em 75, com cenas e coisas que não aconteceram na versão de 94. Né? Como, por exemplo, uma discussão de racismo, que estava lá na Viagem, em 75, mas não estava na de 94. Uma personagem que escolhe, inclusive, reencarnar com uma mãe e um pai negro numa favela. E isso não aparece no remake. Dá sempre um pouquinho de saudade. Aí eu não sei, eu vou acabar preferindo o original. Menos a caso do Herzog com o Nosferatu. Eu vou preferir os dois, que é genial. Eu gosto daquilo que o Alcides Nogueira fez com o Astro. Vamos tratar como galhofa, vamos tratar a coisa como kit, vamos pegar a coisa ali na sua Ele pegou essa linguagem e assumiu, né? Ele assumiu isso. Vamos fazer um pastiche da coisa? Beleza. Aí, ok, eu estou entendendo que é uma derivação. Né? Agora, remake quadro a quadro. Pensa, por exemplo, no caráter desnecessário de um filme como Psicose, do Gus Van Sant. A necessidade do cara fazer Psicose quadro a quadro, né, do Hitchcock. Não sei se vale, até porque fica óbvio. Remake de Éramos Seis, pensando assim, gente, a cena do aniversário da Isabel, para o público com baixo limiar de frustração. Como é que vai ser isso? Tanto que, assim, eu assisti, achei interessante como a novela foi feita, mas não me pegou, não me fisgou. Eu fico pensando, gente, essa geração com baixo limiar de frustração não vai aceitar Dona Lola no asilo, não. Então, não sei. Tenho dúvidas, muitas dúvidas. Perfeito, mas obrigado, Reinaldo, por ter vindo aqui, participado mais uma vez. Foi muito bacana ter novamente sua presença aqui. Obrigado, beijos. José Vitor Hack, mais uma vez, sempre aqui também com a gente. Vamos lá fazer o merchan. Pago com cesta básica. Agora em março, episódios inéditos, né? Agora em vídeo. Olha e é isso, estamos aí. E obrigado por ter vindo. Tem alguma novela que você gostaria de ver o remake ou não? Você também... Então, eu sou o rei das teorias, né? Eu tenho minhas paranoias, eu lido com elas diariamente, tentando pensar. Eu acho que quem encontrou o caminho certo para o remake moderno se chama Gustavo Reis. O que ele fez? Ele pegou um grande clássico, que é a Escrava Isaura, e fez outra novela. E ninguém pode acusar o Gustavo Reis de ter traído a Escrava Isaura, do Bernardo Guimarães. Nem a Escrava Isaura do Gilberto Braga, tampouco a do Tiago Santiago. Ele fez uma derivação. Tem um termo disso em inglês que me escapa agora. Ele pegou e contou a história da mãe, né? E eu acho que o caminho seria esse. Por exemplo, você... Uma prequel. Isso. Por que a gente não pode ver como é que está a Asa Branca em 2022? Né? Como é que eles se livraram, se é que se livraram, dessa coisa do mito, né? Sei lá, por que eu não posso ver a Super Manuela com o Marcelo Bello na terceira idade, né? Então eu vejo que o caminho, aquilo que eu falei para o Nilson, da questão das novelas hoje estarem migrando para o streaming e a gente ter que lidar com isso, fazer o remake de uma obra que está disponível ali, tem esses dois caminhos na minha concepção.
fazer uma derivação para o passado ou para o futuro, ou algo naquele universo, ou então você fazer o remake de uma obra que não existe mais. Aí a gente vai satisfazer os noveleiros que ficam enchendo o saco nos comentários do Face, que eu já vi falando assim, eles ficam passando novela da década de 2000, eu quero rever o Feijão e o Sonho, eu quero rever os fidalgos da Casa Mourisca, vai tomar banho. Aí eu acho que vale, entendeu? Vitória Bonelli. Vitória Bonelli ainda está na Cinemateca, tem vídeo lá. Vamos pegar uma coisa que não existe mais, vamos negociar esse texto e refazer. Aí eu acho que é super válido, você mostra o autor em liberdade, não estraga a memória de quem viu o original. Eu acho que é por aí. E a coisa que eu falei de gente da televisão envolvido com novela, não gostar de novela, e que eu acho que quem ama novela deveria fazer, sim, eu estava falando também do Nilson. Eu não entendo o que o Nilson está fazendo fora da televisão. Porque ele tem conhecimento sobre o gênero, ele ama o gênero e ele prestou um serviço para o gênero. Mais do que isso, se nós tivéssemos preocupação com a cultura nacional de verdade, o site dele estava linkado com a da Cinemateca e era tudo uma coisa só, e ele receberia royalties e receberia brasões e comendas do governo, porque é um serviço que quem tem a concessão pública não faz. Assim, quem tem... essas pessoas aí, não sei se vocês conhecem, que tem canal de arquivo, sabe? Eu também acho que prestam um serviço e deveriam ser reconhecidos. E não chamados de piratas, né? O duro é que o Fábio é até barbudo, né? Combina com piratinha, é só botar um tapa-olho. Mas o Fábio... É isso. Falei demais, mas falei bonito, né? O Fábio vota no PT. Um comunista safado. Já fui chamado de comunista e maconheiro, tudo bem. Não tem problema, não. Olha, já agradecendo ao Nilson, isso que o Hack falou, eu concordo também. Eu acho que é o interessante também mostrar o site do Nilson para vocês aqui, que é o Teledramaturgia, que tem assim, tudo sobre as novelas, sobre os formatos, minisséries. É um negócio completo que você consegue, por exemplo, ver por emissora. Isso daqui é fantástico, isso daqui, porque quem não tem ainda noção, quem é muito jovem, e tem muito jovem que entra aqui no canal, pode ver aqui, você consegue ver de todas as novelas. Meu, tem até uma loucura que tem até coisa da CNT aqui. Então, assim, é muito bacana, é muito legal. Não fala mal da irmã Catarina, grande sucesso. É muito bacana. Tem uma coisa interessante, né? Porque ele organiza por emissoras, você pode procurar por data, né? Por ano, né? Décadas. E aí ele faz uma organização que é interessante, assim, e fazia muito a minha cabeça quando eu comecei a estudar e pesquisar novela. Que, assim, a sinopse, o bastidor, a trilha sonora, metódico, arquivista. É muito bacana o site. Esse site do Nilson é muito bacana, ele ajuda muito a questão das pessoas que escrevem sobre história da TV, inclusive a mim e a tantos outros colegas que entram também, e até fazer aqui um jabá, né, Nilson, para a gente também, né? Aqui as colunas do Nilson no TV História, pelo amor de Deus, vão ler o TV História também. Não só a coluna, não só o site do Nilson, tem aqui, quer ler mais o que o Nilson está escrevendo sobre as novelas atuais, relembrando, a gente falou de Ivani Ribeiro aqui, ó, ele falando da novela, da única novela da Ivani Ribeiro na Globo, enfim. É conteúdo que não acaba mais, é muito bacana. E, Nilson, só te agradecer mesmo por você ter aceito o convite aqui. Eu acho que faltava você aqui, de tantas pessoas especialistas em várias áreas que a gente trouxe, faltava ter você aqui. É muito bacana ter sua presença aqui no arquivo. Muito obrigado mesmo. E se você quiser falar, se tem alguma novela que você quer ver o remake ou não, fique à vontade, mas realmente só te agradecer mesmo por essa oportunidade. Bem, eu que agradeço primeiro o convite.
Segundo, a forma maravilhosa com que vocês me receberam aqui hoje, nessa mais de uma hora que nós estamos aqui conversando. Agradecer todos as reverências aí, José Vitor, Reinaldo e Fábio falaram muito bem do meu trabalho, eu agradeço muito, é um trabalho que vocês sabem que eu faço com muito gosto, com muito carinho. Olha, não é brincadeira isso, tá? São 22 anos em que eu estou todo dia fazendo alguma coisa no meu site. Nem que seja mudar uma palavra, melhorar um texto, melhorar um parágrafo. Porque assim também, 22 anos atrás, eu escrevia muito pior do que eu escrevo hoje. Então tem coisas que eu preciso refazer, sabe? Eu vou lá naquela sessão bastidores e olho e leio assim, eu já li aquilo 300 vezes. Mas eu leio, não, mas espera aí, se eu escrever desse jeito, ele fica mais compreensível. Ou eu coloco uma informação nova que chega, porque está sempre chegando informação nova, porque a pesquisa também aprimorou-se muito nesses 22 anos, graças a vários colegas nossos, a vocês, inclusive. Então, o site enriqueceu muito ao longo desse tempo todo, porque, né, houve aí um grande avanço com vídeos, com acesso a revistas que eu não tinha no início dos anos 2000, entendeu? Não tinha acesso a vídeos da Tupi, não existia isso na internet, não existia as revistas antigas, a gente tinha que pesquisar em sebo ou em livraria, porque elas não estavam disponíveis ainda na internet. Então, assim, ao longo do tempo, o próprio livro que eu escrevi em 2007, ele está muito defasado e o site está muito adiantado em relação a ele. Então, o que eu quero dizer é que eu nunca parei de atualizar o site, porque sempre tem alguma coisa nova para fazer, para trazer para o site. Se você for lá hoje, Reinaldo, eu não lembro qual foi a última vez que você leu os bastidores de Pantanal, mas com certeza se você for lá hoje vai sentir alguma diferença, nem que seja, sabe, um parágrafo novo que eu coloquei, porque está sempre chegando coisa nova, e isso é muito legal, e é por isso que eu gosto dele, e é por isso que o pesquisador não fica sem trabalho, entendeu? Porque está sempre surgindo alguma coisa. Nós somos arqueólogos da informação, sabe? É isso, nós escavamos e acabamos sempre encontrando alguma coisa. Então, agradeço a reverência, fico muito feliz de ser reconhecido como tal, mas também tem que reverenciar todos os outros colegas, porque a gente não faz nada sozinho, tá? Tem muita gente bacana que me ajudou ao longo desse tempo todo, tem muita gente fazendo muita coisa bacana, o Fábio está aí, tenho vários outros colegas também que têm canais como o do Fábio, o canal do Danilo, o canal daquele menino de Santos, que eu não lembro o nome dele no momento. O Ted Sartori, né? Exatamente, o Ted Sartori. Um abraço para o Luffy, que gravou vários vídeos contigo. Gente boa pra caramba. Super bacana, o Luffy. Enfim. Gravou com a gente, o Luffy gravou com a gente. Ah, gravou com vocês também? Nossa, você demorou tanto tempo para me chamar, né, Fábio? Francamente. Tem o Fábio Costa, né? Fábio Costa. Da telenovela. Conheço o Fábio Costa desde que ele era de menor. Ele é muito jovem, eu conheci ele nos anos 2000, quando vim morar em São Paulo. Enfim, sobre a sua pergunta, eu tenho sim, tenho uma novela que eu gostaria de ver um remake, sim. Mas não daria, mas ela sozinha não daria um remake hoje. E é uma novela do Cassiano Gabus Mendes, Elas por Elas. Eu acho que a trama de Elas por Elas é uma trama tão assim, é uma trama temporal, ela não mexe com sensibilidades modernas, ela talvez precise de alterações, precisa ter pelo menos uma daquelas 7 amigas precisa ser de uma família negra, com certeza, precisa ser, ou 2 até, então tem que dar um protagonismo ali negro, tem que aparecer, porque não tem, né? Novela, aliás, é uma novela que não tem um personagem negro sequer. LGBT, né? Porque também
Aquele núcleo, 7 amigos. Mas eu acho que ela sozinha não rende uma nova novela. Então, eu já falei isso para o Vincent Villario, dei essa ideia para ele. Que tal você fazer da Rafaela Alvaray uma das 7 amigas? Você poderia substituir a Rafaela Alvaray pela Márcia, por exemplo, que é a amiga que une, né? Que é a dondoca. Você tem noção do que você está propondo? Você, enfim, está dando uma história para Brag Chic. Então, exato. Porque também Brag Chic sozinha não rende uma novela. Não. Então, eu falei isso para o Vincent Villario. Eu disse, mas aí sabe o que ele respondeu? Ele respondeu algo que não tem como não concordar com ele. Eu quero contar as minhas histórias, não quero mais contar as histórias dos outros. Então, a gente tem que dar essa razão para ele. E é isso. Eu agradeço aí o convite, foi muito gostoso esse bate-papo. É sempre bom a gente conversar com gente que entende de televisão, que aí o papo rende, né? Eu acho que é isso que é legal. Obrigado, Fábio, obrigado, José Vitor, obrigado, Reinaldo. Nilson, muito obrigado mesmo, muito bacana ter você aqui, também ser colega seu do TV História, muito legal isso, a gente tá junto, querendo ou não, ali, trabalhando juntos, né? Isso para mim é muito, muito bacana mesmo. E agradecer você que acompanhou esse papo até agora. Muito obrigado a todos que ficam de olho aqui no arquivo. E vamos em frente. Espero que tenha novos painéis aqui interessantes como foi esse, porque além de resgatar a memória por imagens, por textos, é bacana a gente fazer esse bate-papo para que futuramente esse bate-papo aqui também sirva de um norte para as pessoas que estão pesquisando, que estão estudando. É muito legal isso, é muito bacana ver essa galera nova se interessando por novelas, se interessando pela história da TV. Então, o que a gente puder fazer aqui, o máximo que a gente puder fazer para trazer conteúdo, a gente vai fazer com certeza. Valeu, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.